Esses não são demônios. É só você com medo de me encarar. Só esteja pronto dia 12. Estarei lá. Caramba, o UFC 314 chegando e o clima está pesado entre Ian Silva e Bryce Mitchell. Vamos tentar entender o que está rolando que fez com que essa luta estourasse a bolha do MMA e viralizasse tanto. Oi pessoal, eu sou o Rodrigo César do MMA Direto. Eu vou pedir para vocês deixarem o like, assistirem a outros vídeos do canal e se gostarem do conteúdo, considerem se inscrever, certo? Bora pro vídeo. Em todo evento de MMA, sempre vemos as lutas serem vendidas bem antes dos lutadores entrarem no octógono. Rivalidades são criadas nas redes sociais e o famoso trash talk sempre rola e com isso estamos acostumados. Por mais que rolem exageros por parte de alguns lutadores, são escolhas de cada um para promover a luta. Ian Silva brasileiro lutará no UFC 314 contra o americano Bryce Mitchell. Sendo assim, começaram a divulgar o evento e, claro, as narrativas começaram. Os ataques ao estilo de luta do adversário, ataques pessoais, o abalo psicológico, tudo faz parte da estratégia como em qualquer luta. Ok, mas o que faz dessa luta tão diferente? Para esclarecer, primeiro vamos falar do Bryce Mitchell, americano, 30 anos, tem como especialidade o jiu-jitsu e luta pelos penas. Contratado do UFC desde 2018, tem um cartel de 17-3 com 9 finalizações. É um bom cartel, um atleta mediano que figura ali no top 15. Casado e cristão fervoroso. Calma, que o fato de eu falar da religião dele vai fazer sentido. Bom, em resumo, esse é o Bryce Mitchell, nada muito fora da curva, isso dentro do âmbito do esporte, mas um bom atleta. Vamos à polêmica então. Recentemente em seu podcast, ele entrou em um assunto extremamente delicado e eu vou precisar evitar algumas palavras aqui para que o vídeo não caia. Então vou contextualizar para o entendimento geral. Durante alguns momentos em que Bryce Mitchell fala sobre pecado, mulher, religião, crença e amor ao teu país, ele compara este sentimento aos sentimentos que o Bigode sentia pela Alemanha e seu povo. Acho que você sabe de quem eu estou falando quando eu uso a palavra Bigode, líder da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Segundo Mitchell, ele amava a Alemanha e queria proteger os alemães dos judeus gananciosos. Entre alguns absurdos, ele disse que o Bigode era um cara legal, nega o ataque aos judeus, o famoso Olô, não vou completar a palavra, dentre várias outras coisas. Eu trouxe um corte, mas vou deixar o link completo do vídeo para quem quiser assistir o podcast completo. Hitler, Hell and the Nazis. I really don't think that he was, because I honestly think that Hitler was a good guy based upon my own research, not my public education indoctrination. I really do think before Hitler got on meth, he was a guy to go fishing with. He fought for his country. He wanted to purify it by kicking the greedy Jews out that were destroying his country and turning them all into gays. They were gaying out the kids. They were queering out the women. They were queering out the dudes. They were, you know what her first tranny surgery ever was? Happened to be in Germany before Hitler took over. You know the books that everybody makes fun of Hitler burning? You know what the books was? Queer books. Hitler burned queer books because Hitler didn't want a bunch of queers destroying his nation. They can't produce children. But what about when he got on meth and he turned on Russia? I believe that's when he kind of went full nutty. And I don't think that he was just like the best dude ever. And when I say I go fishing with him, I'm not saying he was the most trustworthy dude or I'd love him or whatever, but at some point in Hitler's life, I don't think he was that bad of a guy. I really don't. And now, was Hitler perfect? No, but he was fighting for his people, okay? And he wanted a pure nation with people. Bom, vou me atentar a não expressar a minha opinião, pois não é o objetivo. Eu vim trazer os fatos de tanta polêmica nessa luta, contextualizar a quantidade de haters que Mitchell vem enfrentando nas redes sociais ou em qualquer compromisso referente ao UFC 314. Não é um assunto que eu gostaria de abordar no canal, que é voltado para esporte de combate, mas é impossível um atleta da maior organização de MMA, com influência mundial, tocar em assuntos tão delicados sem calcular como isso afeta a imagem dele e nós simplesmente fingimos que nada foi dito, cara.
O cara está sendo tirado para o lunático e ver as repercussões de tudo sem trazer o assunto fica impossível. Com toda a repercussão, Bryce vem enfrentando, como ele próprio diz, seus demônios. Como ele mesmo diz, Jean vem usando esses demônios contra ele nessa luta. Chegamos então ao Jean. Jean Silva, brasileiro, 28 anos, striker muito agressivo, lutador dos penas, contratado do UFC desde janeiro de 2024. Vindo de vitória do Contender Series, hoje com 5 lutas, todas o nocaute. Já chamou a atenção de todos, inclusive do chefe, tamanha agressividade e poder. O apelido de Lorde não é à toa. Jean é muito falastrão, logo se percebe, e logicamente ele capitalizou na polêmica criada pelo Bryce. Usou o fato do Bryce ser terraplanista e na coletiva de imprensa levou um globo, agitou muito o público contra o Bryce Mitchell. Jean causou muito na coletiva, sem falar da polêmica do Mitchell, só analisando o comportamento do Jean, muitos acharam que ele passou do ponto. Houve momentos em que foi pedido ao Jean para ele se sentar, tamanha a confusão que ele estava causando. O Mitchell chegou a dizer que o Jean estava usando estes demônios contra ele nessa luta. O Jean logo já respondeu e mandou um recado para ele pelas redes sociais. Abre aspas. Bryce, 2 coisas. Esses não são demônios. É só você com medo de me encarar. E a segunda, sobre as mulheres bonitas, você tem um hormônio chamado testosterona. Provavelmente tem problemas com ele. Só esteja pronto dia 12 de abril, porque eu estarei. Fecha aspas. Rivalidade sempre existiu, mas na minha opinião, esta é daquelas lutas que está quase ultrapassando os limites. O Mitchell tem um posicionamento muito controverso a respeito de um assunto praticamente unânime. Estamos falando do extermínio de milhões de vidas. Isso vai dificultar muito a imagem dele. Já o Jean se garante com as mãos, mas precisa se conter, porque a personagem não pode sobrepor o atleta, e se ficar coçado, o público não compra. Antes que a luta role, toda atitude deve ser estudada, pois como eu sempre digo, hoje em dia a luta começa muito antes que os atletas entrem no octógono. Então planejar bem cada palavra e atitude, ter o público a seu favor já é um grande passo para valorizar a sua bolsa. Esses dois, dadas as devidas proporções, parece que estão disputando o prêmio de mais sem noção. Mas no frigir dos ovos, isso vem mostrar a sanidade de algumas figuras públicas. Desvio de caráter, inocência, manipulação ou até mesmo maldade. Cada um com seu julgamento. Mas hoje em dia, o intolerável é estopim para muitos ataques. O UFC 314 rola dia 12 de abril. Ainda temos muito tempo para mais besteiras a serem ditas. Muitas coletivas para promover o evento. Vamos ver o que nos aguarda. Mas sobre toda essa polêmica do que disse Mitchell, o comportamento de Jean nas coletivas, mais do mesmo ou dessa vez estão passando do ponto? O que vocês acham? Então é isso, pessoal. Vou finalizando por aqui. Fica aqui o meu muito obrigado. Rodrigo César do MMA Direto. Um forte abraço. Até a próxima polêmica e fui.